Oi, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui de novo, né, conforme eu prometi, para explicar um pouquinho mais sobre o Reiki, né? A minha experiência com o Reiki, porque eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente vai vivendo, vai aprendendo e sempre tem coisas novas, enfim. E na verdade, para quem não conhece mesmo, né? Como eu já falei, muitas pessoas, eu percebo que não, nunca ouviram falar ou não sabem o que é. Umas pensam que é religião, né? E o reiki não tem nada a ver com religião, tá? Independente da sua crença, das suas práticas, o reiki é uma técnica, né? Como é uma técnica oriental, traz um pouco de estranheza, né, para nós ocidentais aqui. Mas é uma técnica que qualquer pessoa pode usar, como eu já disse no outro vídeo, né? E hoje eu queria contar para vocês um pouquinho a história do Reiki, né? Pelo menos a versão que eu sei e que eu acredito, tá? Por que eu tô falando isso? História não é história com H? É. Só que assim, hoje em dia, nós temos internet, acontece uma coisa aqui no Brasil e o Japão já está sabendo no segundo seguinte, né? Mas antigamente não. Antigamente as coisas aconteciam e, bom, o que existia era cartas e, entendeu? Então o Reiki, ele foi redescoberto por um japonês chamado Mikao Usui, né? É, mais ou menos no final de 1800, começo de 1900. E existem várias lendas sobre isso, pelo menos eu coloco como lendas, né? Eu tenho a minha versão que eu vou contar para vocês, mas há controvérsias também, tá? Quero que vocês pesquisem, se descobrirem coisas novas, podem me falar também. Mas o Mikao Usui era uma espécie de... não era um padre. Alguns falam que ele era padre, mas ele não era padre. Ele trabalhava ajudando na parte de catequismo das crianças, né? E um dia um menininho chegou para ele e falou: Mikao, como Jesus curava? Aí ele: Jesus curava com as mãos, né? Tá, Mikao, mas como que Jesus curava? Né? Por que ele curava, né? E o Mikao ficou sem resposta. E ele costumava ter resposta para aquelas questões. Mas aquela pegou ele de um jeito porque ele sabia que, sim, Jesus era um ser humano como outro qualquer. Sim, filho de Deus. Mas todo ser humano que nasce nesse planeta nasce como ser humano, normal, sem nenhuma atribuição maior. E o Mikao sabia que Jesus tinha estudado em outros lugares, que dos 13 aos 30 e poucos anos ele não é muito contado o paradeiro dele, mas dizem que ele foi estudar, que ele foi aprender novas coisas. E ele ficou curioso, ele falou: nossa, será que Jesus aprendeu a curar em algum lugar? Será que existe alguma coisa escrita sobre isso? Aí ele foi procurar, procurou com a Igreja Católica, não obteve resultados, falaram que ele não deveria mexer com essas coisas. E ele foi buscando, até que ele acabou entrando no mosteiro budista, acho que, se não me engano, de budismo tibetano. E passou a ter a função lá de cuidar da biblioteca, limpar e tudo mais. E nisso ele teve acesso aos escritos, foi o que foi o acordo que ele fez lá, né? E passou a ter acesso a esses escritos e começou a fuçar, procurar. Até que ele se cansa um pouco, né? Ele viu alguns escritos que ele deduziu que fossem coisas assim que ensinariam cura, mas ele não tinha certeza. Então ele resolveu ir meditar. Aí ele ficou 21 dias
no Monte Kuroyama, no Japão, né? 21 dias em jejum, meditando, para ver se alguma coisa acontecia. Ele já estava quase desistindo quando conta a lenda, né? Eu friso bem isso da lenda porque assim, eu não acho que foi assim, mas conta a lenda que um raio de luz entrou na cabeça dele e ele foi iniciado em Reiki e que de lá ele saiu curando. Bem, essa é a história que é contada. Dizem que ele desceu desse monte, né? E machucou o dedão do pé, machucou feio numa pedra, e que daí ele colocou as mãozinhas assim e já melhorou, o ferimento se curou. Daí dizem que ele, como ele estava em jejum, ele ficou 21 dias, né, em jejum, e no final desses montes sempre tinham tabernas, né, para o pessoal que ia fazer esse tipo de meditação mesmo. E daí eu sei que ele, ao invés de pedir uma sopa, uma coisa leve, ele pediu uma refeição assim, normal, né, o que cairia muito mal se ele, né, fosse um ser especial. E não é que ele comeu aquela comida toda e começou a ficar bem, né, mais disposto. Coisa que seria rara, ele passaria mal. Mas não. Aí dizem que a filha do taberneiro estava com dor de dente. Ele ofereceu, colocou a mão no rosto dela, sarou. E ele começou a ver que o reiki funcionava. Gente, essa história é a história que é contada nos livros e pelo menos em alguns livros que eu li. Mas assim, eu acredito sinceramente que se o Mikao Usui estava no mosteiro, tendo acesso aos escritos e com monges, né, enfim, muito mais sábios que ele, veteranos, né? Eu tenho certeza que isso foi passado para ele por um monge. Na verdade, é uma prática que eles utilizavam entre eles e que foi liberada para a humanidade. Isso é o que eu sinto, né? E de lá para cá o reiki vem se transformando muito, porque o Mikao Usui, ele utilizava o reiki assim, intuitivamente, colocando as mãos no ponto que doía, né? Como uma mãe faz quando o filho está com febre, ela vai lá e põe a mão e tenta cuidar, né? Ele fazia a mesma coisa, mas ele encontrou um médico, né? Que era o Sujiro Hayashi, um médico aposentado, e o Sujiro, né? Eu brinco que o Sujiro sugeriu, né? O Sujiro sugeriu para ele que ele criasse uma técnica, né? Colocasse um tempo. E daí eles pensaram bastante na medicina chinesa, por exemplo, né? Na acupuntura. Mas o Sujiro Hayashi chegou à conclusão de que seria melhor aplicar nos chakras, né? E daí eu já explico para vocês que eu sei que muitas pessoas não sabem o que são chakras. Chakras são como se fossem pontos no nosso corpo. E tem os principais, que são aqui no topo da cabeça, no centro da testa, na garganta, no centro do peito, na altura do estômago, na altura do umbigo, na altura da virilha, do quadril aqui. Esses são os principais, são 7 chakras. E existem milhares de chakras. Na verdade, não podemos considerar que cada poro nosso é um chakra. Mas o Sujiro Hayashi, seguindo um pouquinho a medicina indiana, né, que usa muito os chakras como referência, resolveu colocar esses pontos para que se usasse na cura, né, na aplicação do reiki, para ter um tempo determinado, para ter uma ordem nas coisas, né? Então, porque o que aconteceu? O Mikao, depois que ele desceu do Monte Kuroyama, ele saiu aplicando reiki em todo mundo, né? Ele queria, né? E a vida das pessoas melhorava e tudo mais, mas quando ele via, dali a pouco
já tinha voltado tudo ao que era. Ele falou, mas poxa, é uma coisa tão boa que energiza, que traz equilíbrio. Só que assim, ele percebeu que ele dava aquilo de graça, assim, as pessoas não reconheciam. Então, acredito que em contato com o Sujiro Hayashi, eles resolveram, não, realmente, se não for cobrado, as pessoas não vão valorizar. E se for cobrado, tem que ter uma regra. Porque para um é 1 hora ou para o outro é 1 minuto? Não dá, né? Então, eles resolveram colocar esse sistema de utilizar a posição das mãos nos chakras, que são centros de equilíbrio, porque os chakras eles são responsáveis energeticamente pela circulação dos nossos hormônios. Então vocês imaginam, né? Ser humano é puro hormônio, né? Não tem como escapar disso. A gente, se dos nossos hormônios não tá legal, o corpo todo desequilibra. E a medicina indiana trabalha muito com os chakras, equilibrando esses pontos. Então eles resolveram fazer dessa forma. E foi a partir daí que o Reiki começou a ser cobrado. E teve uma terceira pessoa, que é a Hawayo Takata, que era uma havaiana. Ela morava nos Estados Unidos e ela teve um problema sério de estômago, aparentemente era um câncer, e ela resolveu buscar esse tipo de cura no Japão. E encontrou com o Hawayo Takata, com o Sujiro, né? Encontrou com o Mikao Usui e com o Sujiro Hayashi e acabou ficando na clínica deles. Enfim, ela foi curada desse câncer. E, segundo consta, ela foi iniciada por eles, né? Como mestre em Reiki também. Então, ela que levou o Reiki para os Estados Unidos. Então, isso caracteriza uma coisa que a gente chama de a linhagem do Reiki, né? Isso eu sempre friso que é muito importante você saber de onde você veio. Porque assim, como é uma técnica simples, qualquer pessoa pode falar sou mestre em Reiki e sair fazendo. Mas a coisa pode não funcionar tão bem assim, né? Porque o Reiki a gente não usa a nossa energia, a gente usa energia cósmica, né? Tem um ponto do curso que eu chamo de iniciação, né? Ou sintonização, cada um fala de uma forma, mas é a mesma coisa. Que é como se fosse um pequeno ritual, onde a pessoa é iniciada na técnica, né? Assim como no passado os monges eram iniciados, e até hoje são, né? É uma prática, né? Uma prática ritual. E sem essa iniciação você não é reikiano, né? Mas a partir do momento que você faz a iniciação de Reiki, você passa a ser reikiano e você passa a receber energia vital, universal, que é diferente da nossa energia vital carnal aqui, né? Aqui a gente usa muito a energia Chi ou Ki, né? Como cada um dá um nome, uns chamam de prana, outros chamam de mana. Mas essa energia que a gente recebe é uma energia maior, é uma energia cósmica, é uma energia que não tem polaridade. Na verdade, ela tem as duas, ela tem o positivo e o negativo junto. E nós aqui na Terra, a gente usa muito o lado ou positivo ou negativo, mas é difícil usar os dois juntos, né? A gente está sempre meio tentando entrar no equilíbrio. E com a técnica Reiki, não, a gente utiliza uma energia integral. Isso é muito importante para vocês saberem. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, sobre essa energia e como que ela caminha pelo corpo da gente, tá bom? Então eu agradeço muito a vocês pela paciência, né? E aos pouquinhos eu vou contando para vocês a história do Reiki, né? Mas fica aí a minha dica. Eu acho que nem tudo que a gente lê nos livros ou ouve falar tá certo. Então busquem vocês também, procurem saber mais sobre tudo isso que eu tô falando.
né? Que o reiki funciona, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas quanto à história do reiki, existe essa coisa, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha... A gente não sabe direitinho o que aconteceu. Alguns falam que o Mikao Usui era casado e tinha filhos, outros falam que não. Então, assim, existe controvérsia sobre isso. Mas que foi ele que fez ressurgir essa técnica, foi. Tá bom? Então, fiquem bem, um beijo no coração de vocês e até o próximo.